Olá, amigo estudante, tudo bem? Seguinte, hoje o tema é os aspectos naturais, os aspectos físicos do Sudeste Asiático. Vamos lembrar o seguinte, toda vez que a gente falar de aspectos naturais, aspectos físicos, aspectos fisiográficos, a gente está falando da mesma coisa. A gente vai falar de relevo, clima, hidrografia e vegetação. Os 4 aspectos aí naturais, físicos, fisiográficos. Tudo bem? Seguinte, relevo. O relevo do Sudeste Asiático, eu posso dividir ele da seguinte forma. Ele é formado por domínios peninsulares, principalmente a península da Indochina e a península da Malásia, certo? Ele é formado por baixos planaltos, certo? E por vastas planícies, principalmente por planícies. Além do que, ele é formado por vários arquipélagos, por vários conjuntos de ilhas, certo? Que esses arquipélagos, esses conjuntos de ilhas, ele tem uma formação terciária. Vamos lembrar lá da escala geológica do tempo, formação terciária, tá lá no Cenozoico superior, ou seja, é a formação mais recente da escala geológica. Por quê? Porque essa região está presente aqui, ó, no chamado Círculo do Fogo do Pacífico, ou seja, uma área de intensa atividade tectônica, de intensa instabilidade tectônica, certo? Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui para vocês o meu OBSUI, a minha observação ultra importante para você, amigo vestibulando, que é o quê? Em 2004 ocorreu um tsunami na região, certo? Que levou à morte de 150 mil pessoas, certo? Mais de 150 mil mortos. Vamos lembrar rapidamente o que é um tsunami. O tsunami é basicamente uma onda gigante que é formada, tá? Pela movimentação tectônica, pela movimentação de placas no fundo do mar, certo? E por conta desse sobressalto, tá? Da placa, sobressalto de uma parte da crosta terrestre, eu tenho o soerguimento de uma grande massa de água que, ao se aproximar das águas rasas, tá, do litoral, acaba formando essa onda gigante. Tudo bem? Vamos lá. Clima. Clima eu coloquei aqui, ó, bem resumidamente para vocês. Clima tropical de monções. Por quê? É só lembrar de algumas coisinhas bem simples. Clima tropical. Toda vez que eu falar em clima tropical, eu tenho 2 estações bem definidas. No caso, verão, normalmente quente e úmido, e o inverno normalmente frio e seco. E no caso aqui de monções, porque a monção quer dizer estação, tá? É um clima que respeita rigorosamente o movimento das massas de ar naquela região, por conta da diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Por conta da diferença de temperatura entre o continente e o oceano, tem uma diferença na pressão atmosférica entre os dois, e daí, como consequência, o movimento das massas de ar. No caso, durante o verão, o continente é baixa pressão, o oceano é alta pressão, o Oceano Índico é alta pressão, e eu tenho o movimento das massas de ar de A para B, da alta para a baixa pressão, do oceano, tá, para o continente. E, consequentemente, eu tenho a ida de massas de ar carregadas de umidade para o continente, provocando altíssimas precipitações. Não é à toa que o Sudeste Asiático apresenta os maiores índices pluviométricos, está entre os maiores índices pluviométricos do mundo, certo? E na outra estação, no inverno, eu tenho um movimento contrário. O continente fica com alta pressão, o Oceano Índico com baixa pressão, as massas de ar se deslocam do continente para o oceano e, consequentemente, eu tenho longos períodos de estiagem na região, certo? Facinho isso aqui, né, amigo? Vamos lá. A hidrografia, ela é muito consequência desse clima, por quê? Ela é muito consequência desses altos índices pluviométricos, tá? Então eu tenho precipitações abundantes, bacias fluviais alongadas, né, muito extensas, certo? E uma característica econômica da região, o cultivo de arroz nos deltas. Os deltas é na foz em delta do rio, sabe? No final do rio, quando ele abre um leque, vários canais, e aí, por ser uma região que constantemente é alagada, tá? Na cheia do rio, eu tenho um solo fértil para a agricultura e principalmente para o arroz, que é o principal alimento da população local. Tá? Destaque aqui para você, amigo vestibulando, destaque para o rio Mekong, que tem 4.350 quilômetros de extensão, certo? Banha vários países aqui da região. O Tibete, inclusive, ele nasce no Planalto do Tibete,
certo? Ele atravessa China, Myanmar. Myanmar, curiosidade, em 97 mudou a capital, para Naypyidaw. Ele atravessa também Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. E a vegetação, eu tenho dois domínios principais aí de vegetação. As florestas tropicais e equatoriais, em consequência da alta pluviosidade, das altas temperaturas, e a região de manguezais, por conta da foz dos rios em delta, tá? Favorecendo também o aparecimento de mangue, a foz dele quando encontra com o oceano. Tudo bem, amigo vestibulando? Esse é um resumo dos aspectos naturais do Sudeste Asiático. Até a próxima!